paz reinará, ela será o meu lar. Eu vou viver com Jesus, a esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Eu terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer este mundo, quero me preparar. Aqui não é o meu lugar. Eu vou viver no lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver no lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem Muito bem, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós ouvimos a Daniela Pinho cantando Meu Lugar. Tudo é mulher, na música, na palavra, enfim. Sejam bem-vindas. Obrigado, Neuza, Valéria, Alessandra, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre Eva. Ontem falamos sobre rainha de Sabá, e sábado falamos sobre a mulher pecadora, Maria. Sobre as Marias. E eu quero dividir com vocês no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 23 a 25, e depois o capítulo 3, verso 8, que diz o seguinte: E o homem disse: Até que enfim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarem uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A palavra da Bíblia, a mensagem. Depois, capítulo 3, verso 8 diz: Quando escutaram o som do Deus eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, do pôr do sol, o homem e a mulher se esconderam entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Muito bem. Como diz o pastor Bulhon, eu sempre ouço ele dizendo, olha, essa leitura que eu fiz dá para fazer só ela uma semana de oração. E, de fato, falarmos de Eva
daria para nós ficarmos uma semana inteira. Mas louvado seja Deus, porque nós vamos falar de várias mulheres, porque a semana de oração é Mulheres Poderosas. E elas definitivamente representam vocês, mulheres. Eu não vou fazer colocação nenhuma para homem, nem para mim, para nada. É para você. As pregações dessa semana são exclusivamente para a mente da mulher, para os sentimentos da mulher, para o coração da mulher, para a vida da mulher com Deus ou sem Deus, para o entendimento da mulher no pecado, fora do pecado, estando em pecado, fugindo do pecado, não importa. Ontem nós falamos e vamos continuar falando de todo esse procedimento e esse processo da Bíblia, da palavra do Senhor, da graça, da justificação pela fé, do amor, do chamado de Deus para as mulheres, do propósito que Deus tem na sua vida para que você seja algo importante na vida de alguém ou nas vidas de alguém, na vida da igreja, na vida da palavra, na vida do Espírito, na transformação da tua alma, na transformação da tua mente, no poder santificador dele, nele, por ele e para ele. Nada do que você fizer vai agradá-lo, mas se você ir no agrado de Deus, que é Jesus, vocês dois juntos, você e ele, irão formar o casal perfeito. E nessa perfeição nasce e floresce a flor de todos os odores que agradam a Deus. É isso. Você, mulher, é isso. Você tem que se conscientizar disso. Se você não se conscientizar disso, você vai viver no perrengue da vida que você construiu, se constituiu e está lambendo as suas feridas e as suas dores diariamente, sem saber que por detrás de tudo isso existe uma mulher de verdade, uma força e um poder interno que só a mulher tem. E que unido ao Deus do céu, ao poder espiritual, com o poder sentimental, com o poder de visão que tem a mulher, ninguém segura e ninguém pega. Isso não é papo de besta, de homem idiota. É papo de quem entende. É papo de um psicanalista, de um teólogo, de quem estuda a Bíblia, de quem conhece a Deus, de quem anda na palavra de Deus, de quem depende de Deus, de quem sabe que tem o Espírito Santo e que eu falo pelo Espírito, não falo por mim, não falo por minha inteligência, nem da palavra que sai do meu coração, mas da boca que procede do coração de Deus. Então é tempo de nós acordarmos e é tempo de nós pararmos de achar que tudo que provém de Deus provinha. Ou seja, era no passado. O Espírito Santo usava Paulo, usava Pedro, usava as mulheres, eu não vou falar nome por nome, porque são muitas, e que hoje não mais. Que hoje seria uma vergonha eu falar que Deus me toma pelo Espírito para usar a minha voz, usar a inteligência dele através de um homem como eu, que é o mesmo que ele busca fazer em você. Vai dar decisões. Quantas vezes eu não decidia isso? E perdi meu tempo, perdi minhas oportunidades, deixei de fazer coisas que poderia ter feito ao lado dele, de tomar decisões que eu não tomei em épocas atrás, por falta de. Então hoje você está aqui para ouvir e ressignificar a sua vida. A palavra de Deus, através de uma mulher, através de Eva, que constituiu o pecado. Agora, o que é o pecado que Eva constituiu e construiu e colocou sobre nós o fardo desse pecado e as consequências dele, que não veio só para nós, mas veio para ela e para a família dela. Porque ela era a mulher mais próxima de Deus, Adão era o homem mais próximo de Deus, Caim e Abel eram os filhos mais próximos de Deus, aquela família vivia ao lado de Deus diariamente e foi a família onde houve um assassinato. Então você veja que a situação ela é periclitante, ela é complicada, é difícil. Então, mas houve salvação, houve recuperação.
Agora, o que é que eu tenho que iniciar, sobretudo? Entender o que é o pecado na sua visão. Se eu perguntar para você, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Você pode responder aqui na. Eu vou falar depois. Eu vou responder essa pergunta. O que você, na tua cabeça, no teu coração, eu não vou nem ler, mas eu vou responder já já. O que você ou eu preciso fazer para ir para o inferno? Responda aqui. Me ajuda nesse trabalho. Só escrever aí e digitar o que você pensa. Se acertar, parabéns. Se não acertar, vai aprender. E assim segue a humanidade e segue humildemente o nosso coração ao lado de Cristo aprendendo. Porque aprendendo, nossos olhos abrem. Aprendendo, nossa mente se concentra naquele caminho que precisaríamos e precisamos seguir e não nos perdemos dele. Agora, na concepção de muitos, pecado foi a atitude de Eva. Quando ela apanhou e comeu o fruto. Esse é o líder de audiência. Mas as pessoas esquecem que o pecado cometido ali não foi o ato. Porque nós conclamamos os atos nossos como pecado. Mas não. O pecado ali cometido por ela, e normalmente conosco, foi o afastamento mental e espiritual de Deus. Aí está o cerne do pecado. Quando eu me distancio de Deus, e muitas vezes eu me distancio porque pequei. Ou seja, eu me distancio e peco. E aí o que nós lemos? Que eles fugiram de Deus, tiveram medo de Deus, porque houve um afastamento de Eva, pecou, chegou em Adão, ele esqueceu de Deus, deu ouvido a Eva, com ela uniram-se ao mesmo pecado, e o que aconteceu? Houve o resultado daquele pecado. E a fuga, a distância, o distanciamento que o pecado causa entre Deus e eu é muito grande. Mulher, mas não é por causa de Deus, porque Deus estava ali na hora marcada. Deus tinha ido ali encontrar com eles, encontrar com Eva. Agora, o pecado nos distancia dele. E como eu cometo pecado? Quando eu me distancio, eu cometo. Ao cometê-lo, qual é a maior desgraça da minha vida? É não acreditar que ele me perdoa. Não acreditar na graça e na misericórdia e na transformação, no poder e na justificação pela fé de um homem que pecou e que peca constantemente e que já nasceu em pecado e que é pecador por natureza. Então, o que ocorre naquele momento? Eu vou me afastando de Deus. Eu vou me escondendo de Deus. E aí você, mulher, quanto menos fala com Deus, menos entristecida, menos perdida, com menos vigor espiritual. E aí a tendência de você é fazer o que ela fez. Ficar com medo. Mas o medo não é porque você cometeu pecado, é porque você se afastou. Porque você não acreditou no Calvário. Em Efésios 4:1 diz que ele nos salvou antes da fundação do mundo. Antes de tudo isso ocorrer, toda essa conversa nossa sobre ela, sobre o Éden, sobre a queda, antes de tudo isso, Deus já havia salvado-os. E a você. Agora, é difícil, cara. A religiosidade tranca a nossa mente, tranca o nosso coração. Eu estava falando com uma amiga e ela falou: Meu Deus do céu, quando eu te ouvia pregando, eu falava: Esse menino tem problema na cabecinha, tadinho. Ele é tão legal, tão sincero, mas prega tudo fora de um contexto. Porque ela tinha uma lista na sua vida, num checklist, como diz ela, power, que ela tinha que cumprir. Se ela não cumprisse, ela não era de Deus, Deus não a ouvia. Como se Deus iria ouvir Eva. E olha que o pecado de Eva foi o pior de todos. Não é os nossos pecados que nós cometemos, pecadinhos aí todos os dias e a todo momento, e às vezes pecados grandes, mas esse foi a tragédia da humanidade.
E Deus já havia salvado essa mulher. Deus já tinha planos na vida dela. Para, a partir daí, Deus buscar adoradores. Quando tudo se perdeu, quando a primeira folha de árvore caiu apodrecida, quando Adão e Eva teve que pegar o primeiro cordeiro que eles conviviam dia a dia, lado a lado, com amor, carinho, daquele animalzinho, e Deus falou: agora você vai pegar uma pedra afiada, você vai levar esse cordeiro e você vai imolá-lo, vai matá-lo, vai derramar o sangue dele pelo pecado que vocês cometeram. Que aí eles começaram a entender e ter visões de Deus, do plano de Deus na vida da humanidade. Ou seja, querida Eva, nem tudo está perdido. Você é minha filha, você é minha criação, você é o meu amor, você é a menina dos meus olhos. É por você que eu já preparei em me tornar homem, passar por dores e dar a minha vida por amor a você. E você está se remoendo nas dores do teu erro cometido, do teu pecado, da tua fragilidade, e não está olhando no poder de Deus. Deus usa o improvável para se fazer provável. Quando você deixa de olhar para você como força, porque você não tem, é nele que você encontra, e foi nele que Eva encontrou. Naquela época, Eva pensava: então Jesus vai vir para salvar a humanidade. E aí houve o assassinato. O mundo de Eva se desmoronou-se. Quase igual ao teu. Você imagina ela perder daquela forma um filho que ela amava. E era o mais, era o bambambam, era o fiel a Deus, era o amoroso, era o carinhoso, era o João que deitava no colo de Jesus, era o mesmo Abel na vida do casal e de uma mãe. E depois do acontecido, a sua vida só foi compensada por causa do amor de Deus e do novo filho que Deus proporcionou a Eva. E que na mente dela, ela achava que já era a vinda do Salvador do mundo. E essa esperança vem desde lá sendo constituída no coração de cada um de nós, para que a gente possa viver e conviver através desse amor, dessa esperança, e sabendo que Ele está preparando a nossa vida para que a gente possa ter um encontro com Ele, e não só isso. E Ele veio, através desse momento, buscar adoradores. Por que Deus veio buscar adoradores? Porque Ele sabe que você se torna tudo o que você adora. Se você adora o dinheiro, você se torna uma avarenta. Se você adora pessoas, ídolos, artistas, você se torna uma idólatra. Porque Deus é ciumento? Porque Ele busca adoradores. Porque é buscá-lo é que você vai se tornar a semelhança dele. É adorando a Deus, não a coisas. É tirando de você, como ele tira as coisas externas, para iluminar dentro de você as coisas internas do coração dele, em adoração. Eu falo para muitas pessoas que eu trabalho, muitas pessoas que eu aconselho: cara, você resmunga demais, você chora demais, você é um excesso de mimimi, você não adora, até as suas orações, elas são de dor e tristeza. Oh, Senhor, tadinha de mim, me salva, me remove, me dá, me muda, me fornece, me dá um marido, me dá um filho, me dá dinheiro, me dá emprego. É uma lamentação desértica, é igual o povo no deserto. Ficaram 40 anos rodando. E todos se perderam, toda a geração. Foram homens que entraram e olharam na terra dos gigantes, os gigantes. E Deus pediu para Eva: me adore. E Ellen White diz que na entrada do Éden, quando eles foram expulsos, que ela e o seu esposo e seus filhos entravam todas as tardes e manhãs e faziam sacrifícios
representando a Jesus, e ensinava a sua família, então, a ter a esperança da volta de Cristo. Pedro era o proclamador da igreja. Batizou mais de 5.000. Tiago deu a vida pela igreja. Ele era o intercessor. E o João era o adorador, aquele que se aconchegou aos braços de Jesus. No céu, Deus é o proclamador da palavra, Jesus é o intercessor e o Espírito Santo é o adorador. É o que leva-nos a Ele. Deus não te salva. O Espírito Santo não te salva. Sabia disso? Não é heresia nem blasfêmia. Deus diz para você chegar a mim somente através de Jesus. Para você chegar à salvação é através do Espírito Santo. Ou seja, nenhum nem outro salva, é só Cristo Jesus. Era só o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o casamento. Essa é a diferença do pecado. A gente se liga nos nossos pecados. Gozado, Deus disse assim: coma de tudo que tem no Éden, não foi? Só não coma desta árvore. Aí o inimigo veio e disse o quê? Olha, coma dessa árvore, que Deus falou para não comer. E não coma mais nada. Então ele inverteu o processo das nossas vidas. Infernizou a nossa cabeça e diz: você está proibido de viver as coisas que Deus te deu. Você não pode. A praia é pecado, caminhar no sábado na praia é pecado, estudar e conhecer os cosmos é pecado, música é pecado, teu corpo é pecaminoso, a roupa que você usa é pecado, cuidado para não passar um blush porque é pecado, imagina tuas unhas. Então tudo é pecado. E Deus falou: coma de tudo, mas dessa árvore não. Ou seja, esteja nele, que ele vai direcionar a sua vida. O pecado mundano, o pecado do mundo, aonde as igrejas não pregam, aonde os pregadores não gostam de falar, vão falar tudo isso que eu falei. Eles vão chamar o pecado pelo nome nessas bobagens que eu falei, mas eles não falam que é através do egoísmo que é o mudanismo, que é através da falta de caráter que é o mudanismo. É quando você deixa de ajudar os órfãos e as viúvas, que é o mundanismo. É quando você não tem empatia com as pessoas, que é o mundanismo. Quando há o desencontro na diversidade, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus fez uma união perfeita numa diversidade. E hoje a diversidade na igreja é um horror. Eles odeiam quem não é semelhantes a ele. Parece que criou-se um exército de gente infantilizada que, se não seguir e servir esse exército, não presta e não serve. Matou-se a diversidade. Hoje, até amar o improvável, o inverso de você é pecado. Se eu for amar um gay, um travesti, meu Deus do céu, eu já quase apanhei. Eu já fui xingado por amá-los e amá-los em abundância. Trabalhei com eles muitos anos na minha vida. Busquei-os e quando me buscavam, lá estava eu. Mas não, é diversidade. São gays, meu Deus do céu, não pode nem falar isso. Se você falar gay, se você falar bicha, se você. Nossa, isso é pecado. Meu Deus, na igreja ninguém fala, é proibido. Porque eles são pecadores e nós não. Perversidade. Não comam de nada, só comam dessa. Ou seja, pequem olhando para mim, olhando para o seu pecado. Só não olha para essa árvore, só não olha para Jesus. Por favor, tire os olhos dele. Esse é o trabalho eterno do inimigo, é o trabalho eterno do religioso. O religioso, um dia desses aí, uma amiga minha falou: olha, Xerri, o cara respondendo aí sobre a tua pregação. Ele bravo, dizendo que por que pessoas pregam
que obedecer a Deus, olha, preste atenção, isso é para abrir a tua mente. Obedecer a Deus é errado. Eu obedeço a Deus, ele falando. A resposta dele no WhatsApp. Eu obedeço com orgulho, porque nós temos que obedecer a Deus. Aí eu não dava para conversar com ele, mas gostaria. E quero deixar aqui, ele sabe quem é ele, e se ele me ouvir, eu quero perguntar para ele até qual página que ele obedece a Deus. Até onde a obediência dele é pura, verdadeira, santa e num comparativo de salvação para Deus. Deus está olhando e dizendo para ele: poxa vida, cara, você é um cara. Igual aquele que entrou na igreja, lembra? Eu não sou igual esse fariseu, esse babaca. Eu guardo sábado, eu obedeço, eu devolvo o dízimo, eu faço as oblações, eu faço manhã e tarde, eu oro, eu levanto a mão, eu jejuo 7 vezes por semana. Então, até onde a obediência tua, mulher, é necessária para você agradar a Deus? Não há obediência, não há. A obediência está em Cristo. Tudo que não provém de fé, Paulo diz, é pecado. Tudo que eu obedecer e fizer, eu posso ser bonzinho, guardar sábado, eu posso tudo. Mas se não for ligado a ele, a videira verdadeira, é pecado. É claro que aqueles que não conhecem a Jesus e têm bom caráter e praticam as boas coisas, como aquele capitão do exército, que Deus disse: olha, eu ouço as orações dele e vejo as esmolas que ele dá para os pobres e para as viúvas. É outra coisa. Eu estou trazendo isso para os religiosos, para a nossa igreja. O cometimento do pecado é o afastamento dele. Se hoje você vive numa gangorra, porque como você não consegue obedecer e não vai conseguir, você se afasta dele porque é natural. Não é porque você é pior que qualquer outra mulher, não é porque você é pior que qualquer cristão, não. A gente se afasta. Tem dia que eu não quero orar. Ellen White diz: quando você sente que não quer orar, é a hora que você deve orar abundantemente. É a hora que você tem que ir falar e não sentir nada, porque o nosso problema é querer sentir alívio. Agora eu estou sentindo. Você não tem que sentir, você tem que saber. E no momento que você começa a se olhar como Eva olhou e sentiu a distância, o distanciamento por causa do pecado, ela cometeu o erro ali, porque Deus estava ali. E ele falou: cara, vem cá, vocês estão cobertos com figueiras? Não. Pegou e fez a primeira roupa. Em nome de Jesus. E fala: agora vocês estão justificados. Deus criou o homem, não foi do pó da terra, como muitos pensam. Se você pergunta, Deus criou o homem da onde? Do pó da terra. Não. Deus fez o homem do pó da terra. Deus criou o homem soprando nas suas narinas. Naquele momento, Deus colocou dentro de você, mulher, um pedacinho dele. Você não se tocou ainda? Que dentro de você tem Deus? Que o Deus que soprou dentro de você busca adoradores para encontrar-se com você e poder fazer você uma proclamadora, uma adoradora, uma pessoa que vai ser semelhante a Ele. Sendo semelhante a Ele, você vai superar dores inefáveis da sua vida. Você pode. Deus contempla a mulher de uma forma tão especial, tão significativa, que causa ciúme em mim, homem. A beleza da contemplação, da inteligência da mulher, da visão. Daí você sabe, eu não estou falando isso para fazer média, eu estou falando isso como psicanalista, conhecedor da mente humana, do homem e da mulher. Pelo menos, se não toda, boa parte. Então você sabe toda a sensibilidade que você tem. A mulher bate o olho, ela sente, ela fala que o jogo é ruim. Ela fala para o homem: cuidado, não vai. O idiota fala: não, eu vou botar todo o meu dinheiro ali. Por favor, não faça isso. E o cara vai e faz. Isso eu estou falando de coisa comercial, material.
Na coisa espiritual, a mulher é mais sensível. A mulher é mais pronta a responder pela fé. A mulher, ela vai e toca na orla de Jesus. A mulher vai e guarda os anjos na muralha de Jericó. A mulher, como Abigail, vai ao encontro de Davi, que estava indo para matar todos os homens da fazenda, e fala: Meu rei, meu senhor, lá em casa tem o ogro. Bem sei que tu és o rei de Israel, só não assumiu ainda, mas não vá assumir o seu trono deixando sangue em suas mãos. Está aqui carroças e carroças de comida, de vinho, de pão, pães. Ela saiu na frente. Ela conduzia a família, ela conduzia os seus empregados, ela conduziu Davi, ela levou Davi, que chegou com o coração irado, longe de Deus, fez um homem se voltar a Deus em poucos minutos, e Davi voltou feliz, alegre, com Deus no coração. Ela comandou os guerreiros de Davi com a sua presença, com a sua fala, com a sua sensibilidade, com a sua inteligência, com a sua visão. Eva não foi diferente. Ela partiu para o desejo do que viu, dos seus sentimentos, não suportou, acreditou em alguma coisa que ela cria que não fosse ser prejudicial como foi, da forma que foi. Depois essa mulher se reverteu, não se tem mais histórias dela, mas sabe que ela manteve firme o propósito dela e para a família e para o marido, e ela foi amiga, ela foi companheira, ela orava, ela jejuava, ela buscava, ela ia para frente do Éden, ela adorava a Deus, tornou-se uma adoradora, olhou para o mundo perdido, mas sabia que essa perdição estava pronta a acabar porque Jesus estava voltando. Ela acreditava. A fé está mais próxima da mulher, do coração da mulher. Aprenda isso. Não desmorone a sua vida por pensamentos, por pensamentos negativos, por alimentar suas dores, por beber suas lágrimas, se alimentar dela, matar a sede dela. Você tem um mundo, você tem um campo a ser semeado. Deus tem um propósito. Deus te coloca sementes para você plantar, para você levar pessoas a adorá-lo, a amá-lo. Mas para isso você tem que amá-lo. Você tem que se submeter a ele. Você tem que pegar essas sementes e não comê-las, mas plantá-las. Porque ele vai regar. E você vai ter as maiores alegrias da sua vida. Mas depende de você. Não depende de Deus. Não jogue essa responsabilidade para Deus, que ele não vai interferir. Ele entra quando você permite. Deus muitas vezes nos desorganiza para nos organizarmos nele. Sabia disso? Deus tira coisas de dentro da nossa alma, do nosso coração, que tanto nós queremos, ele não nos dá, nos arranca, dói, para que ele possa colocar coisas dele. Esse é o propósito dele. A gente busca ser felizinho na terra o tempo todo. E a gente fica buscando. A gente nem sabe o que está buscando. A gente quer. Eu quero. O que eu quero? Eu quero. Eu preciso. O tempo todo precisando de alguma coisa. E não se apercebe. Não se olha. Não mentaliza nas coisas de Deus. O amor contido em si mesmo não é amor. Aprenda isso. Não adianta dizer que você ama a Deus, que você ama o próximo, que você ama a igreja, que você ama a mensagem, que você ama tudo. Se ela estiver guardada para você, minha filha, não é amor. É falácia. O amor é compartilhado, é dividido, é buscado.
O amor, ele é um espaço aberto para o diferente, que nós falamos agora. Se você não está aberto para o diferente, esquece que você não tem amor. Você tem falácia. Mas é tempo de acordar. Eva ficou cega. Eva tropeçou. Ela escorregou feio. Mas ela acordou. Ela entendeu. O problema aqui, cara, é entender. É entender esse amor. É entender essa paixão de Cristo por nós, que é ilimitado. Eu não sei no mundo que você está vivendo, eu não sei o que está rolando aí, mas eu sei que você está alimentando bobagem, besteira. Você está fugindo de Deus. Deus está ali no horário marcado, no tempo exato, para te pegar, para te abraçar, para te amar, para te vestir, para te completar, para cuidar de você. Porque Ele sabe que você é cuidadora, que você tem o espírito aberto para cuidar, olhar, significar, buscar, ajudar. Mas você está morta em si mesmo. Por quê? Para quê? Por que não consegue sair disso? O que está te faltando? Não é falta de Deus? Não, nem digo que seja falta de Deus, mas talvez seja falta de você mesmo. Talvez a tua estima está tão baixa, você se olha tão pequena, tão de cabeça baixa, que você não consegue contemplar a Deus. Olhar ao Deus que está ao teu lado, que ainda você professa a fé, mas não enxerga. Renova a tua mente nele. Creia que ele pode transformar a tua vida, que independentemente do que aconteceu na sua vida, ele está ali para te vestir com a pele do cordeiro. Ele está ali o tempo todo para cuidar de você. Um dos maiores pecados da humanidade, tem alguns pecados, que é tentações, que é quando estamos sozinhos, quando é para mexer com dinheiro, oferta, isso são tentações que a gente normalmente não suporta. Mas é o momento que a gente se olha, mas a maior delas, a maior de todas elas, a pior, eu vou encerrar aqui, é quando nós tomamos decisões antes dele. Esse é o maior erro que cometemos. Sabemos muitas vezes que estamos tomando decisões erradas, mas nós plantamos e semeamos essas decisões e jogamos ao acaso. Quem sabe Deus me abençoa e muda essa situação. A maior tentação nossa é essa, é tomar decisões antes dele, seja qual for, principalmente em relacionamento, que é o pior. Porque depois que você tomou a decisão errada, pegou o cara errado, abraçou o capeta, aí a tua vida acabou-se. Você estragou a tua vida. Aí ele vai destruir você aos poucos, vai comendo você pelas beiradas. E os anos vão se passando. E você vai a cada dia se afastando de Deus. Porque tomou decisão antes dele. Tá bom? Acorde, contemple ao Senhor. Entregue-se a Ele. Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer de você uma mulher poderosa, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa semana de oração. Abençoe a cada ouvinte, que essas pessoas possam entender, compartilhar essa palavra, possa, através de ti, do teu espírito, abrir o coração para enxergar quem elas são de verdade, como pessoas, como mulheres, para que elas possam fazer a parte delas que tanto o Senhor quer, através do teu espírito. Ajude-as, batize-as, derrame a porção dobrada na casa dela, na família dela, no coração dela, para que ela possa, de fato, ser alguém especial aqui na terra, para a honra e glória do seu nome, ser uma grande adoradora de Jesus. E é em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Tá bom? Fica na paz. Grande abraço. Amanhã às 9 horas
mais uma palavra do Senhor, continuando a semana de oração. Meu nome é Sherry Filho, compartilhe esse vídeo. Fica na paz. YouTube agora. Tchau.